Olá, bem-vindos a mais um encontro aqui no Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, às vezes dá um nó na cabeça de muita gente. É a estrutura da administração pública no Brasil. É a verdade, são tantos nomes, né? Órgão, autarquia, empresa pública. Parece complicado, mas tem uma lógica por trás. Exato. E o nosso objetivo aqui hoje é justamente esse: desenrolar essas diferenças. Vamos falar sobre órgão público, autarquia, autarquia especial, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. A ideia é usar o material que a gente pesquisou para clarear isso tudo. E entender isso é fundamental, né? Para quem vai prestar concurso, para quem trabalha com o setor público, ou mesmo para o cidadão que interage com esses entes todos os dias. Com certeza. Ok, então vamos desmembrar isso. Vamos começar pelo mais, digamos, fundamental: o órgão público. Perfeito. O órgão público é, assim, a unidade básica mesmo. Pensa num ministério, numa secretaria de Estado ou numa secretaria municipal. Uhum. Eles são como centros de competência, partes de uma entidade maior, que pode ser a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município. E a característica principal que a gente precisa frisar logo de cara. É que eles não têm personalidade jurídica própria. Isso é crucial. Certo, sem personalidade jurídica. O que isso significa na prática? Significa que o órgão por si só não é sujeito de direitos e obrigações. Ele não assina contratos em nome próprio, não pode ser processado diretamente. Quem responde legalmente é a entidade da qual ele faz parte, a União, o Estado, etc. Entendi. Então, os agentes públicos que trabalham no órgão, eles estão, na verdade, manifestando a vontade do Estado, da entidade maior. Exatamente. Como disse o Celso Antônio Bandeira de Mello, são unidades abstratas, né? São ferramentas, instrumentos de ação dessa pessoa jurídica maior. São como os braços e pernas do Estado, mas não têm vida própria legalmente falando. Interessante essa analogia. São como blocos de construção essenciais, então. Isso são as peças da estrutura interna. O fascinante aqui é como eles funcionam como essas unidades de ação, mas sempre dentro de uma entidade maior. Ok, ficou claro o órgão. Mas aí, o Estado às vezes precisa descentralizar, certo? Ter uma entidade com um pouco mais de autonomia para cuidar de uma tarefa específica. Exatamente, e é aí que entram as autarquias. As autarquias. Bom, o Decreto-Lei 200, lá de 1967, que ainda é uma referência importante, define a autarquia como um serviço autônomo, Criado por lei específica. criado por lei específica, importante isso, com personalidade jurídica de direito público. Função-chave. Significa que ela se rege predominantemente pelas regras do direito administrativo, não do direito comum ou empresarial. Certo. E além disso, tem patrimônio e receita próprios? Sim, ela tem seus próprios bens, seu próprio orçamento, o que dá a ela uma capacidade de gestão financeira separada do caixa geral do governo. E a finalidade dela? Executar atividades típicas da administração pública. Coisas que são essencialmente funções do Estado, mas que se decide gerir de forma descentralizada. Exemplos clássicos seriam o INSS, né? Cuidando da Previdência. Perfeito. O INSS, as universidades federais, o IBAMA, o Bacen. Opa, o Bacen tem uma questão especial, mas já chegamos lá. O Imetro. Então, as características são criação por lei específica, personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira dentro dos limites da lei, claro, e realizar atividade típica do Estado. Isso. E importante, por definição, a autarquia não exerce atividade econômica em sentido estrito, não visa lucro. A função dela é prestar um serviço público ou exercer poder de polícia, por exemplo. Tem aquela distinção clássica do Hélio Lopes Meirelles, né, entre autonomia e soberania, ou mesmo autarquia e autonomia legislativa. A autarquia se auto-administra, mas não cria suas próprias leis fundamentais. Exato. Ela administra os recursos e serviços para os quais foi criada, mas sempre dentro do que a lei determina. A ideia, como você disse, é descentralizar administrativamente para ganhar agilidade e especialização. Se conectarmos isso ao quadro geral, vemos a descentralização administrativa em plena prática. Perfeito. Mas você mencionou o Banco Central. E aí a gente entra numa nuance, né? A autarquia especial. Isso mesmo. Dentro do universo das autarquias, existe essa categoria especial.
Qual é a diferença fundamental? Por que especial? Basicamente, a lei que cria ou transforma uma autarquia em especial confere a ela um grau de autonomia ainda maior do que o das autarquias comuns. São privilégios, garantias adicionais de independência. Hum, tipo o que, por exemplo? Pode ser um mandado fixo para os dirigentes, maior autonomia financeira, regras diferenciadas de controle. O Hélio Lopes Meirelles falava justamente desses privilégios específicos. E qual a razão para dar essa autonomia extra? Muitas vezes é para proteger a entidade de pressões políticas conjunturais, especialmente em áreas muito sensíveis ou técnicas. O Banco Central, por exemplo, com a política monetária. As agências reguladoras, que precisam de independência para fiscalizar e normatizar setores como telecomunicações, Anatel, energia elétrica, a ANEEL, petróleo, ANP. Ah, as famosas agências reguladoras. Elas são autarquias em regime especial. Aqui é onde fica realmente interessante. Sim, a ideia, segundo alguns autores como o Eurico de Andrade Azevedo, foi até uma forma de tentar escapar de um certo engessamento do controle administrativo tradicional, buscando mais eficiência. Entendi. É uma busca por mais eficiência e independência técnica, Exato. Mas, claro, isso sempre levanta uma questão importante. que seria. O equilíbrio, né? O equilíbrio entre garantir essa autonomia necessária para a função e, ao mesmo tempo, assegurar que a entidade preste contas à sociedade, que haja transparência e controle democrático sobre a atuação dela, é um debate constante. Faz todo sentido. Bom, saímos das entidades de direito público, as autarquias, e vamos para outro campo agora. Vamos. Agora entramos no mundo das entidades da administração indireta, com personalidade jurídica de direito privado. E a primeira delas é empresa pública. De novo, o Decreto-Lei 200 nos ajuda. Define como entidade de direito privado, Atenção aqui, direito privado. com patrimônio próprio e capital social integralmente pertencente a um ente público, União, Estado, DF ou município. Integralmente, 100% público. Essa é a marca registrada da empresa pública. E a criação dela precisa de lei também. A criação dela é autorizada por lei. Não é criada diretamente pela lei como a autarquia. A lei autoriza o Poder Executivo a criar a empresa, que depois precisa ser registrada como qualquer outra empresa. Entendi a diferença. E o que ela faz? Ela pode ser criada tanto para explorar atividade econômica, como o Estado atuando como empresário mesmo, quanto para prestar serviços públicos que poderiam ser delegados. Exemplos para a gente visualizar. A Caixa Econômica Federal é um exemplo clássico de empresa pública federal que atua na área financeira e social. Os Correios, SCT, também. O BNDES. Então, recapitulando. A empresa pública, personalidade de direito privado, o que significa que ela se sujeita mais às regras do direito civil e comercial. Sim, em tese, com mais flexibilidade que uma autarquia, por exemplo, em contratos, regime de pessoal, geralmente CLT. Capital 100% público, criação autorizada por lei e pode ter qualquer forma societária admitida em direito. Não precisa ser SA obrigatoriamente. Exatamente, pode ser uma sociedade limitada, LTDA, por exemplo, desde que o único sócio seja o ente público. O contraste com as autarquias é nítido, direito privado versus público, e a possibilidade clara de exercer atividade econômica, de competir no mercado. E por que o Estado optaria por criar uma empresa pública em vez de uma autarquia? Geralmente pela busca dessa maior flexibilidade e agilidade que o regime de direito privado permite. Quando o Estado quer atuar numa área mais dinâmica ou concorrencial ou que exige uma gestão mais parecida com a de uma empresa privada, a empresa pública pode ser o caminho. E como o capital é 100% dele, o controle sobre os rumos da empresa é, teoricamente, total. Ok. Agora, e se o Estado quiser atuar numa atividade econômica, mas não sozinho, se ele quiser atrair capital privado? Aí entra a outra figura de direito privado, a sociedade de economia mista. Sociedade e economia mista, o nome já dá uma pista, né? Exato. Mista porque o capital social é formado por recursos públicos e privados. Então também é uma entidade de direito privado, como a empresa pública. Sim, personalidade de direito privado. A criação também é autorizada por lei. Mas tem diferenças importantes em relação à empresa pública.
Tem sim. A primeira, como falamos, é o capital misto. Tem dinheiro do governo e dinheiro de acionistas privados. E a segunda diferença? A forma societária. A sociedade de economia mista obrigatoriamente tem que ser constituída sob a forma de sociedade anônima, a SA. Ah, interessante. Sempre SA. E tem mais algum ponto crucial? Tem o mais importante de todos, talvez, o controle acionário. Apesar de ter capital privado, a maioria das ações com direito a voto, aquelas que decidem os rumos da empresa, tem que pertencer ao ente público, União, Estado, DF ou município. Entendi. Então o governo manda, mesmo tendo sócios privados. Exatamente. O controle estatal majoritário é condição para ser sociedade de economia mista. Se o Estado perde esse controle, ela deixa de ser uma entidade da administração indireta nesse formato. E o exemplo mais famoso que todo mundo conhece? Petrobras, sem dúvida. Banco do Brasil também é uma sociedade de economia mista gigante. Eletrobras era, antes da privatização recente. Então a sociedade de economia mista serve para quê, essencialmente? Permite ao Estado atuar em áreas econômicas relevantes como energia, petróleo, bancos, mas atraindo investimento privado, o que pode ser bom para capitalizar a empresa, trazer mais tecnologia, mais expertise de mercado. Mas aí tem um desafio, imagino. Com certeza. O desafio é conciliar os objetivos do governo, que podem ser sociais, estratégicos, de desenvolvimento, com os interesses dos acionistas privados que naturalmente buscam lucro, retorno sobre o investimento. Essa tensão é inerente à sociedade de economia mista. É uma dinâmica complexa mesmo. Bom, cobrimos órgãos, autarquias, autarquias especiais, empresas públicas e sociedades de economia mista. Falta uma categoria, né? Falta, sim, as fundações públicas. As fundações. O Código Civil fala de fundação como a destinação de um patrimônio, né? Um conjunto de bens livres que uma pessoa separa para criar uma entidade que vai servir a uma finalidade específica, de interesse público, social ou cultural. E o Estado também pode criar fundações. Só que aí surge uma divisão importante. Existem dois tipos de fundações públicas. Quais são? Existem as fundações públicas de direito público, que são também chamadas de fundações autárquicas. E existem as fundações públicas de direito privado, às vezes chamadas de fundações governamentais ou estatais. E qual a diferença entre elas? Dadas por lei específica, têm personalidade jurídica de direito público, seguem um regime jurídico bem próximo ao das autarquias, inclusive em relação ao pessoal, que geralmente é estatutário. Exemplos seriam a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Certo. E as de direito privado? As de direito privado são criadas por autorização legal, assim como as empresas públicas e sociedades de economia mista. O regime jurídico delas é o de direito privado, mais flexível. Elas podem contratar pessoal pelo regime da CLT, por exemplo. Mas ainda são públicas, certo? Mesmo sendo de direito privado. Sim, porque são instituídas e mantidas pelo poder público, com patrimônio público, para realizar atividades de interesse coletivo. Mas a gestão delas busca ser mais ágil, menos amarrada às regras estritas do direito administrativo aplicáveis às autarquias. Exemplos poderiam ser fundações de apoio a hospitais ou universidades, dependendo da estrutura específica. E a finalidade delas, geralmente? Costuma ser voltada para atividades sociais, culturais, de pesquisa, assistência, educação. Áreas que não são necessariamente exclusivas do Estado, mas onde o Estado tem interesse em atuar ou fomentar. Entendi. Então, mesmo dentro das fundações públicas, tem essa dualidade de regimes jurídicos. Exatamente. É importante sempre verificar se a fundação específica é de direito público ou privado, porque isso muda muita coisa. Regime de pessoal, licitações, contratos, controle. Ufa! Acho que passamos por todas as categorias principais. É bastante informação, né? É sim. Mas se a gente organizar, fica mais claro. Então, o que tudo isso significa? Vamos tentar uma síntese rápida? Os pontos-chave para diferenciar essas entidades são: primeiro, a personalidade jurídica. É de direito público, autarquias, fundações públicas de direito público ou de direito privado, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas de direito privado. Isso. Segundo ponto, a forma de criação.
É criada diretamente por lei, autarquias, fundações de direito público ou tem sua criação autorizada por lei, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações de direito privado. Terceiro, a origem do capital. É 100% público, empresas públicas, é misto, público e privado, sociedades de economia mista, ou é um patrimônio afetado, fundações. As autarquias têm patrimônio próprio, mas não se fala em capital social, como nas empresas. Perfeito. E quarto, o regime de pessoal predominante. É estatutário, com servidores públicos concursados, típico das autarquias e fundações de direito público, ou é o regime da CLT, seletista, típico das empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações de direito privado. Lembrando que mesmo as de direito privado geralmente exigem concurso público para contratar. Boa. Acho que esses 4 pontos ajudam muito a organizar o pensamento. E não podemos esquecer de mencionar uma legislação mais recente que impactou bastante 2 dessas categorias, né? Ah, sim. A Lei número 13.303, de 2016. A Lei das Estatais. Exato. O que ela trouxe de principal? Lança transparência e regras mais rígidas para as empresas públicas e sociedades de economia mista. Trouxe normas específicas sobre licitações e contratos para elas, regras sobre nomeação de dirigentes, sobre conselhos de administração, comitês de auditoria. Foi uma tentativa de profissionalizar mais a gestão e evitar ingerências políticas ou problemas de corrupção. Foi uma resposta a vários escândalos que aconteceram, né? Exatamente. A lei buscou estabelecer um estatuto jurídico próprio para essas empresas controladas pelo Estado, apertando os controles e as exigências de boa gestão. Ótimo lembrete. Bom, acho que conseguimos cobrir bem o panorama, né? Desde a unidade básica, o órgão, até essas entidades mais complexas com diferentes regimes jurídicos. Sim, e ao final desta análise, o que fica claro é que não existe um modelo único que seja o melhor para tudo. A escolha entre criar um órgão, uma autarquia, uma empresa pública, depende muito da finalidade que o Estado busca, do tipo de atividade, do grau de autonomia desejado, da necessidade de agilidade ou de controle mais estrito. É uma caixa de ferramentas organizacional que o Estado tem à disposição. Perfeito. E aí talvez fica a reflexão sobre como esse equilíbrio delicado entre a agilidade e a flexibilidade que se busca com a descentralização, especialmente nas entidades de direito privado, e a necessidade fundamental de controle público, de transparência e de prestação de contas, como esse equilíbrio continua a ser um desafio central, constante, na gestão dessas diversas entidades estatais. Uma reflexão muito pertinente mesmo. Como garantir que a máquina funcione bem, seja ágil, mas sem perder o controle e o foco no interesse público. Cerramos a nossa análise de hoje sobre a organização da administração pública brasileira aqui no Concurseja. Esperamos que tenha ajudado a clarear um pouco essa estrutura complexa. Com certeza ajudou. Muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos. E a todos que nos acompanharam, obrigado pela audiência. Não deixem de conferir nossos outros materiais e aulas aqui no canal Concurseja. Continuem estudando e até a próxima. Até a próxima!